Queridos irmãos, dando sequência na mensagem A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Dando sequência ao vídeo anterior. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Olha que interessante, hein? Então, nos é confiado esses espíritos, esses seres assim, rebeldes, teimosos, desobedientes, para que sirvamos de professores a eles. Porque eu não sei se você sabe, o lar é a primeira escola que o espírito, ao chegar na Terra, encontra. E os primeiros professores desse espírito são os pais. Por isso que a responsabilidade dos professores é ensinar e a dos pais é de educar. Enquanto a humanidade inverte, acha que educação é responsabilidade dos professores, e não é. A responsabilidade dos professores é ensinar, e a dos pais é educar. Porque os pais foram os primeiros professores que aquele espírito, ao chegar na primeira escola, que é o lar, ele os encontrou. E aos pais é que foi confiado aquele espírito. Não foi aos professores que aquele espírito foi confiado pela providência divina. Parando para analisar, podendo ser até que aquele professor não tenha nada com aquele espírito com relação a vidas passadas. Ele ali se encontra por misericórdia divina, com a responsabilidade apenas de ensiná-lo. 2 mais 2, 3 mais 3, né? Mas muitas pessoas, por falta de conhecimento, são pnéus, mistura tudo. E depois ainda vai lá na escola brigar com os professores. Gente, isso é falta de caráter, isso é falta de moral, isso é falta de educação, isso é falta de tudo. Sabe? Porque os professores não têm nada a ver com isso. Então isso é falta de conhecimento. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Tá vendo? Então, os vossos cuidados, Pai? E a educação que você dará a ele, auxiliará ele no aperfeiçoamento e no seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, olha que interessante, o Evangelho é o Evangelho, É o cristianismo de vivo, É Jesus de volta. Cada pai, cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? É aí que está o probleminha. É aí que está o probleminha. Abandona o teu filho para você ver o que vai acontecer a hora que você for chamado a prestar conta. Ou chamado.
Abandona. Embrenha-se no mundo da orgia, da promiscuidade. Abandona. Ama mais um do que os outros. Ok? Valoriza mais um do que os outros. Trate bem um mais do que os outros. Dá tudo para um e não dê nada para os outros. Você vai ser cobrada. Você vai ser cobrado, tanto o papai quanto a mamãe. Porque foi confiado ao casal. Foi confiado. Agora, é preciso entender esta questão. Como existe barrigas de aluguel quando os bons espíritos recorrem a certas mulheres e pede a elas que receba certos espíritos desequilibrados, que elas não têm vínculo sentimental nenhum com ele, e que nasce aquela criança e ela abandona aquela criança, ela coloca para adoção, que ela não tem amor, ela não tem vínculo, ela não tem nada com aquela criança. Então não devemos julgar ela. Existe também aquele caso em que aquele pai, ele só serviu para fornecer o espermatozoide e mais nada. Forneceu o espermatozoide, pronto. A responsabilidade não é dele, mas a responsabilidade é da mãe, porque em vidas passadas, os dois é que tiveram um certo elo, um emaranhado. Mas para nascer, precisa do óvulo e do esperma, né? Do espermatozoide. Então, por isso que nós não podemos ficar culpando também esse, culpando aquele, por irresponsabilidade. Nós temos que analisar essas questões. E sabe lá também o que aquele fez com aquele outro que lhe forneceu o espermatozoide? Será que aquela repulsa, aquele afastamento, não é algo que um fez com o outro em vidas passadas e que agora vivem como dois ímãs contrários que não conseguem, sabe? Não conseguem. Porque o ímã tem dois lados que ele se atrai. E tem dois lados que se repele. Deu para você entender, né? Será que não é isso? Então, enquanto eles não trabalharem a humildade, o amor um para com o outro, a aceitação, a resignação, o perdão, não exigindo perdão de um e de outro, mas aquele que tem um pouquinho mais de conhecimento, fazer o possível de orar um pelo outro, rezar por aquele. Aquilo ali vai amenizando, amenizando. Por isso que nós não podemos julgar ninguém, né? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, olha, se por culpa vossa esse espírito que Deus lhe confiou continuar atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmo, assediados de remorsos, pedireis-vos, seja concedido reparar a vossa falta, solicitareis para vós e para ele outra encarnação
em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Isso acontece muito, sabe? Isso acontece muito. Eu tô coçando aqui porque tem uns pernilonguinhos que tá mordendo meus pés. Ô, bicho chato. E vocês viram que eu sou assim mesmo, meu cenário aqui é desse jeito. Comigo não tem frescura, não. Pernilongo mordeu, eu falo mesmo. Não tem nada disso, não. Importante é a mensagem. Então, isso acontece muito. Aquelas mamães. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu esconder aqui. Mamãe, oi. Aquelas mamães que falharam em vidas passadas, elas pedem para retornar depois que elas se conscientizam do erro que cometeram. Elas pedem para retornar ao corpo físico, sabe? E para trazer nos braços de volta aquele danadinho, ou aquela danadinha. E ali ela enche ele de mimos. E enche ele tanto de mimo que ele fica maiozinho. Ele fica, olha aqui, se a gente pudesse, a gente dá até uma chinelada no bumbumzinho dele. Uma vez eu fui visitar uma família porque criança é muito verdadeira, né? Criança não mente. E eu não sabia disso. E essa criança sumia no meu colo, e essa criança descia, pisava no meu pé, e eu tava com um dedão do lado direito inflamado a unha, e essa criança pisava, e os olhos viravam, pensar comigo, ei, se essa criança fica sozinha, ela vai ver só o preço de ter reencarnado. E coincidiu de mamãe fazer café, papai no toalete, banheiro, né? Vamos parar de frescuragem. Daí a pouco, os dois foram para lá e eu fiquei sozinho com essa criança. E eu confesso a vocês, sabe, que eu fui assim no bumbumzinho da criança, assim por detrás, e deu uma apertadinha assim com a mão, assim, sabe? Mas não foi pra criança chorar. E a criança começou a chorar. E eu falei, não, bem, brinca aqui, brinca aqui, brinca aqui. Aí a mamãezinha dele veio lá. Que foi, Joãozinho? O tio Luiz me beliscou no bumbum. Criança amaldiçoada. Eu falei, não, que isso? Eu fui só pegar ele aqui, do colo aqui, e apertou. E não é que a mãe foi, tirou o shortinho e viu o sinal da manchinha? Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe. Ô, Evangelho! Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe. Quando fala sua mãe, é mãe e pai, tá? Essa criancinha aqui, não escorraceis também, os irmãozinhos, não escorraceis esse irmãozinho, tá? Os avós, não escorraça essa criancinha não, tá? Tá falando para todo mundo. Usa-se o nome mamãe para simplificar, porque senão vai ter que escrever uma página só de parente. E Kardec não era besta e não é besta. Então nós temos que raciocinar. Então é primos, vovó, vovô, titia, todo mundo. Porque fala só mamãe, pensa assim, ó, mamãe então é um diabo, porque não é possível, só fala da mamãe. Não, vamos raciocinar, gente. Não escorraceis, pois a criancinha que repele sua mamãe. Porque foi aquele lá atrás. Nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Imperfeita intuição do passado se revela
Imperfeita intuição do passado se revela. Imperfeita nada. Isso aqui não tem nada de imperfeita intuição do passado que se revela, não. Em bom sentido, com todo respeito a Kardec. Mas isso aqui pode ser até inspiração de espíritos sofredores para fazer o espírito sofrer, encarnar para fazer a família sofrer. E eles inspiram. Revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido. Ora, isso é mais que natural, né? Se aqui na Terra não existe santo, é porque muitos de nós, muito fomos ofendidos e muito ofendemos. Aqui não existe santo. Aqui na Terra existe diabo de Dante, que é da mitologia. Sabe, como Chico Xavier, as mamães levavam os seus filhinhos lá para que ele desse beijinho, né? Aí elas chegavam assim e diziam assim: Chico, meu filhinho não é lindo? Ele olhava assim e falava assim: maravilhoso, coisinha fofa do outro mundo. Mas que mundo é esse que ele estava dizendo? Aí um dia, numa conversa, parece com o Divaldo Pereira Franco, ele revelou, falou assim: fosse meu irmão Divaldo, se eu pudesse dizer o que eu via naqueles corpinhos, aquelas mamães se assustariam. Porque é a realidade. Queridos irmãos, nós não somos, nós estamos. E isso tudo aqui, por mais feio que seja, ainda é uma maravilha perante a realidade espiritual. Que se tivéssemos oportunidade de nos vermos como somos de fato, nos assustaríamos no primeiro flash. Então, olha só, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgosto e dizei convosco mesma: um de nós dois é culpado. Vocês entenderam, né, que eu disse aqui. Quando fala-se mamãe, Kardec usou a abreviatura. Ele não pôs papai, titio, irmãos, vovó, vovô, para não escrever o nome de uma renca de gente. Porque tem gente que é tão tonto que pensa assim: Kardec está falando da mãe, então é a mãe que é o diabo. Não, é todo mundo. Numa família não tem nenhum que é santo. Todo mundo é farinha da mesma saca. Ninguém presta. É todo mundo igual. Não na questão moral, mas na imoralidade. Todo mundo está contrário como um carro na contramão na rodovia. Desvia de um, desvia do outro, desvia de um, desvia do outro. Então você entendeu. Fazei-vos merecedora dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar. Então, quando falou aqui sim maternidade, algumas pessoas pensou assim: e agora, hein? Como que ele vai sair maternidade?
Ué, mas aquele filho tem que nascer através de uma mulher, não tem? Ou vai nascer através de você que é homem, seu mandioca? Ou vai nascer através de você que é avô, seu mandioca? Tem que nascer através de uma mulher. Terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, ó, muitas dentre vós, em vez de iluminar por meio da educação os maus princípios inatos de existência anteriores, entretém e desenvolve esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós já nesta vida um começo de expiação. Isso é muito interessante, queridos irmãos. Uma amiga minha, uma vez eu levei o conhecimento dela, acho que eu já tratei disso em algum vídeo, mas eu vou repetir. Eu peguei e levei o conhecimento dela, falei assim, mas por que a senhora não toma o cartão de crédito, não toma o carro, não toma o talão de cheque, não toma a mesada do filho da senhora, porque são pessoas, né? Ela falou assim, dos meus filhos cuida eu, cuida você dos teus. Falei, não, eu tô tratando isso com respeito com a senhora, sabe por quê? Porque já sofreu 4 acidentes. O último ele ficou 6 meses em coma. Mas consta-se espiritualmente, não é presciência não, viu? Mas consta-se espiritualmente, através das orientações dos mentores, que ele não vai passar do 5º. Jesus amado, uma semana depois o filho dela desencarnou. Até hoje, 2020. Até hoje, 2020. Porque senão daqui 2030, as pessoas falam, mas até hoje, 2030, não. Até hoje, 2020, essa mãe não consegue olhar na minha cara, porque isso aqui não é rosto, isso é cara. De vergonha. Porque ela me disse, vai cuidar você da tua família, deixa aqui dos meus, eu cuido. Enquanto se ela tivesse cortado tudo aquilo, o filho poderia ter cumprido aquilo que lhe foi confiado naquela existência. Mas o interessante é que esse filho já reencarnou, depois de alguns anos, esse filho, eu tô ficando velho mesmo, né? Graças a Deus. Logo, logo retorna à pátria espiritual. Esse filho dela reencarnou através do irmão dele. Porque eles eram em 2. Mas reencarnou através do irmão? Não. O irmão casou e depois parece que o 2º, 3º filho do irmão veio danadinho. Olha como que as leis são perfeitas. Nós vamos para o outro vídeo.